Pararara, para, parará. Pararara, parará. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim e pra você. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim e pra você. Hey, yeah, hey, yeah. Para, 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 para.
Nossos cumprimentos a todos que nos ouvem nesta preleção doutrinária virtual, onde estaremos abordando o tema obediência e resignação. Para darmos início, nós faremos a nossa prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos do mal, que assim seja. O tema: obediência e resignação, encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, item 8. É interessante observar que este tema foi trazido por Jesus numa época em que predominava uma sociedade material. A obediência e a resignação são virtudes muito ativas, ou seja, elas requerem de nós movimento constante, porque com elas nós temos uma compreensão melhor das leis do nosso Pai. Quando pensamos na obediência, entendemos que ela é contrária ao egoísmo e ao orgulho. Pensar no egoísmo nos leva também ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, e este tópico, que foi escrito por Emmanuel, ele nos traz que o egoísmo é uma chaga moral da humanidade que impede o progresso. Ou seja, se nós estamos sendo egoístas, porque o próprio Emmanuel coloca que o egoísmo ele é contrário à caridade, não sendo ator que vai na direção da caridade, estaremos distantes da felicidade. É preciso que cada um de nós
possa de fato voltar para o seu mundo íntimo, identificando quais são os momentos em que estamos agindo de maneira egoísta, porque ainda estamos pensando somente em nós mesmos. A exemplo do egoísmo, nós temos muitas circunstâncias, como situações em que alguém nos pede algo emprestado, a exemplo de um livro que nós temos, mas como somos apegados e pensamos somente em nós, não abrimos para o outro que nos fez esta solicitação. Então, Emmanuel coloca nesta mensagem que nós precisamos ter coragem para poder vencer na nossa caminhada. Teremos muitas oportunidades para que pouco a pouco, no dia a dia, possamos estar lançando as nossas armas, palavras de Emmanuel, para o combate do egoísmo. E lançar estas armas requer de nós o reconhecimento de que necessitamos nos desvencilhar desta chaga moral. Então, vamos tentar exercitar através da recomendação de Santo Agostinho, onde nós vamos buscar o autoconhecimento, que reflete a nossa busca para as ações que temos desempenhado em nosso cotidiano. Então, a obediência, ela é contrária ao orgulho e ao egoísmo. E a resignação, ela é contrária às fraquezas morais. Quando nós pensamos na moral, nós buscamos o que esclarece o Livro dos Espíritos na questão 629, quando se indaga, Kardec indaga aos benfeitores, que definição se pode dar de moral? E a resposta é que a moral é a regra do bem proceder, que seria distinguir o bem do mal. Então, toda vez que nós agimos para o bem, nós estamos agindo de acordo com a lei do nosso Pai. Sabemos que circunstâncias são fáceis de discernir se aquela ação foi boa ou se aquela ação ela não foi boa, ela não foi positiva. Mas se porventura nós tivermos dúvidas sobre como procedemos diante de determinada ação, poderemos colocar aquela ação praticada pelo outro. Como é que nós reagiríamos? Então, se nós gostamos daquilo que o outro faz para nós, isso vai direcionar para uma boa ação. Nós precisamos, em nosso cotidiano, fazer este movimento de busca para boas ações, porque isso de fato estará nos elevando e avançando a nossa marcha rumo à plenitude. Então, obediência e resignação são atos de pessoas que compreendem que estão agindo por algo que foi determinado por alguém. Então, vamos pensar nessas ações e o que significa essa obediência e a resignação. Este capítulo, este tópico, obediência e resignação, foi escrito pelo Espírito Lázaro e, quando nós observamos, é um tópico bem pequeno dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele só tem 2 parágrafos. E
Nesta perspectiva, nós podemos entender que para os espíritos superiores, eles não precisam de tantas palavras para trazer até nós o conhecimento. E foi isso que o espírito Lázaro fez. Quando fala da obediência, ele descreve que é o consentimento da razão, ou seja, eu obedeço a alguém ou a alguma lei porque a minha razão me diz que é necessário obedecer. E aí vamos pensar quando temos determinadas atitudes, por exemplo, em relação aos nossos filhos, onde nós queremos que ele nos obedeça. Mas nós temos um relato de Kardec na Revista Espírita, onde ele traz a primeira lição de moral na infância. Kardec aponta que nós, muitas vezes, educamos de maneira equivocada quando queremos que haja uma obediência por conta de um prêmio que eu ofereço ou de uma punição. Então, se o filho faz algo que é errado e nós batemos em nosso filho, ele pode obedecer depois porque ele tem medo. Então, como ele não quer apanhar, ele obedece. Podemos também fazer com que o nosso filho obedeça quando prometemos, por exemplo, que ele vai poder utilizar o celular durante determinadas horas, quando prometemos que se ele fizer isto ou aquilo, ele estará alcançando determinado prêmio que será ofertado por nós pais. E nisso nós vamos levando a nossa convivência com os nossos filhos. O filho, ele precisa obedecer, compreendendo o porquê nós estamos pedindo a ele que não faça determinada coisa. Quando a mãe, por exemplo, fala com a criança que não pode colocar o dedo na tomada porque vai tomar um choque, muitas vezes a criança não obedece porque é uma manifestação de curiosidade, ela quer colocar o dedo naquele buraquinho. E aí é necessário que às vezes ela coloque o dedo, tome um choque para poder ter esta compreensão. É importante considerar que nós precisamos dar o exemplo aos nossos filhos. Se dizemos a ele que não pode ficar muito tempo na frente do celular, qual é o exemplo que eu estou dando para o meu filho quando eu chego do trabalho depois de um dia de jornada e, ao invés de estar aproveitando aquele ensejo para o diálogo, para saber como foi o seu dia, nós nos defrontamos com um cansaço, com uma impaciência, e aí nós fazemos aquilo que pedimos ao nosso filho para não fazer. Com a justificativa do cansaço, eu tomo banho, eu como alguma coisa rápida e sento no sofá e fico lá no celular, olhando as mensagens e perdendo esta oportunidade de contato para que nós possamos educá-lo. Como pais, é preciso dar o exemplo. Se nós dizemos ao nosso filho que ele precisa ter paciência e esperar, qual é a nossa informação através da ação sobre a paciência que estamos exemplificando para o nosso filho? Também observar que esta obediência é justamente o consentimento da razão daquele filho que vai percebendo
que as nossas ações, elas são compatíveis com aquilo que nós estamos tentando educá-lo na nossa convivência. Um outro exemplo, a escola, a educação fundamental, o ensino médio, sempre exige um número de livros que é necessário se fazer a leitura. O estímulo à leitura existe na sociedade atual. E algumas crianças, alguns adolescentes, eles não têm aquele prazer para a leitura. Mas eu, enquanto mãe, ou o pai, também não gosta de ler. Como é que nós podemos pedir ao nosso filho que leia? E às vezes são leituras intensas, inclusive necessárias para o próprio processo da formação. E ele não tem aquela compreensão e não vê o exemplo dos pais. Então isso vai ter mais dificuldade no processo e às vezes os pais, os avós, têm necessidade de buscar aquela experiência, vivenciá-la para servir de modelo na nossa convivência do cotidiano. Porque cada um de nós está vivendo no mundo com muitas distrações. E nessas distrações, nós também não nos damos conta de que somos a referência para os nossos filhos. Então, esta obediência, ela precisa estar acontecendo justamente porque nós percebemos pela razão que aquilo é necessário para a nossa caminhada. E aí tem a resignação, que é o consentimento do coração. Quando nós pensamos na vivência de Jesus quando esteve aqui na experiência carnal, ele tinha como modelo a obediência e a resignação. E os seus ensinos, Jesus, esse pedagogo famoso, se deu justamente nas duas direções, razão e sentimento. Então a resignação, ela surge justamente no momento em que nós passamos por situações difíceis e aceitamos aquela experiência. O aceitar, ele não se apresenta somente através das palavras. Vamos pensar. Recebemos agora o diagnóstico de uma doença incurável. Quando eu manifesto para aqueles que compõem a minha família, perante os amigos, que eu estou bem, isso pode ser uma ação exterior. Eu digo para aqueles que ali estão que está tudo bem, mas de fato não está bem. No meu íntimo, eu estou revoltado, eu estou chateado, eu às vezes chego em casa, me tranco sem querer dialogar, mas por fora eu estou dizendo, eu estou sorrindo que está tudo bem. Quando ocorre a resignação, que é justamente este consentimento do coração, eu compreendo que aquela circunstância ela é necessária para o meu processo de crescimento. Então não vai ser somente por fora que eu vou estar trazendo aquilo. A experiência, ela vai ser vivenciada com este consentimento do coração. Então, de fato, eu vou estar no meu dia a dia, diante daquele processo de adoecimento, consentir que aquela experiência
ela é imprescindível para o meu avanço na minha marcha. Só que eu posso inicialmente dar este consentimento mostrando resignação, mas com a vivência dos obstáculos, dos desafios que esta doença traz para o nosso cotidiano, eu começo a declinar deste consentimento. E aí pode surgir a revolta, e muitas vezes esta revolta vai na direção de Deus, quando questionamos: por que Deus fez isso comigo? É interessante também observar esta condição quando uma mãe perde um filho, quando este filho ainda é criança, ainda é adolescente, é jovem, porque, de fato, os pais, eles não desejam passar por esta prova, que é a dor da perda de um filho. Só que, em variadas situações, nós já ouvimos de pessoas dizer, revoltadas, porque Deus tirou o seu filho, a sua filha, que era o seu afeto, que era bem próximo a você, que você acorda e sente aquele vazio. A resignação diante de uma circunstância dessa é trazer para a prática a compreensão da lei de causa e efeito, da desencarnação, da reencarnação, porque nós não passamos por nenhuma situação que seja desfavorável para a nossa caminhada. Compreendemos que todas essas circunstâncias adversas da nossa existência, elas foram abraçadas por nós antes da reencarnação. E com esta dificuldade que temos de atravessar esses desafios impostos por nós mesmos, porque no passado nós tivemos uma caminhada que foi contrária ao que o nosso Pai estabeleceu para nós, porque temos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher qual o caminho que eu quero trilhar. Pensando nestes desafios que nos conclamam a resignação, é necessário compreender que o momento exige a paciência de nós. Observamos neste capítulo que estamos estudando, a obediência e a resignação, que o item que precede a este tópico, o número 7, é intitulado A Paciência. E este tópico foi escrito pelo Espírito de Verdade, que é a nossa benfeitora Joana de Ângeles. Então, ela inicia o tópico trazendo que a dor é uma bênção que Deus nos oferece para poder provar a nossa paciência. Então, se compreendemos que aquela experiência trazida, que é difícil, que é dolorosa, que são realmente cheia de muitos obstáculos, eu tenho que aguardar pacientemente para que eu possa provar a minha resignação. Quando a gente tem um processo de adoecimento que não seja incurável, alguém contraiu Covid-19. Os sintomas inicialmente não aparecem, mas com o passar dos dias vão surgindo as manifestações que causam desconforto, que causam mal-estar, mas é preciso que estas pessoas elas possam pacientemente, na entrega, sabendo que todas aquelas circunstâncias elas estão previstas
em nosso processo de crescimento e é necessário que nós obedeçamos àquilo que está chegando e tenhamos este consentimento do coração, que é a resignação, para que de fato nós possamos ser cristãos, como finaliza o Espírito de Verdade esta mensagem. Então, todas essas circunstâncias que são provas que experimentamos na nossa existência, requer de nós o consentimento da razão, que é a obediência, que se apresenta como o conhecimento, o cognitivo que diz sim àquele comando que chega até nós. A resignação, por outro lado, vai remeter o nosso ser a entender aquela circunstância como sendo necessária para o nosso processo de amadurecimento. E aí nós vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 663, que está inserida nas Leis Morais, parte 3ª, capítulo 2, Lei de Adoração. Na questão 663, Kardec pergunta se aqueles que passam por provas, Deus pode desviar o curso dessas provas. Então a resposta é que as provas que nós estamos experimentando, elas muitas vezes têm que levar todo o seu curso, mas Deus está à espera da nossa resignação. Quando nós oramos, nós angariamos a presença dos espíritos elevados e uma maior proximidade com o nosso anjo da guarda, que vai nos ofertar condições de vivenciar aquela experiência difícil, compreendendo que ela é necessária, mas não desejando que ela acabe logo. Quando nós passamos por uma dor física, digamos que nós tocamos o dedo na panela e queimamos o dedo. Uma queimadura é uma dor muito intensa. E aí nós vamos buscando os mecanismos para aliviar aquela dor. O que isso representa? Claro que nós precisamos buscar os mecanismos para aquele alívio. Entretanto, o processo, ele muitas vezes é lento e demorado, é lento e vai variar de acordo com cada um. O que é esta variação? É o entendimento, porque nós, seres humanos, somos diferentes, pertencendo à mesma sociedade que nos colocam como irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Então, a depender do nível de amadurecimento de cada um, é que nós estaremos apresentando as respostas para as experiências conforme aquilo que nós compreendemos da lei. Isso é fácil? Não. Porque na atualidade nós estamos experimentando muitos desafios, não somente por conta da pandemia, mas por outras questões, a depender de onde nós moramos, a violência, as guerras. Podemos ver, inclusive, estes fenômenos da natureza que aparecem muitas vezes, são provas coletivas que se vivencia para poder atravessar aquele período difícil e alcançar um degrau a mais rumo à plenitude. Cada um de nós precisa utilizar os recursos indispensáveis para que a resignação ela possa estar presente justamente com este consentimento,
quando nós dizemos sim para o desafio, para a dor que se apresenta diante de nós, é um consentimento que que demonstra maturidade espiritual. É preciso pensar que a nossa vida no corpo físico, ela é transitória, que a verdadeira vida, ela se apresenta no mundo espiritual. Então, toda dor que vivenciamos aqui, se bem trabalhada, quando fizermos a travessia para a verdadeira vida, não levaremos os requisitos daquilo que não conseguiu ser trabalhado de forma efetiva. Então, trabalhar com afinco diante das situações difíceis é o que vai levar de cada um de nós esta resignação com a obediência, que é justamente o entendimento, a nossa compreensão em relação às leis do nosso Pai, que são necessárias, mas que é preciso esta compreensão. Será que no momento da dor, no momento da dificuldade, nós conseguimos que o nosso íntimo ele dê este consentimento, que ele seja favorável àquele processo? Se nós fizermos isso, nós de fato estaremos burilando as nossas mazelas, porque a dor, ela não chega por acaso. Ela é o resultado da semeadura que fizemos em experiências pregressas. E por conta disso, nós precisamos trabalhar a partir de agora para que possamos lançar boas sementes ao solo das nossas existências, acreditando que de fato a reencarnação é uma dádiva do Pai e que todas as experiências difíceis elas foram programadas anteriormente e tiveram o consentimento do coração. Nós dissemos sim para as experiências difíceis que estamos atravessando. Ou se surgiu uma experiência nova que não foi programada anteriormente, isso é o resultado das nossas escolhas. Então a doutrina espírita, ela nos convoca a podermos estar fazendo boas escolhas, que é justamente a ação no bem. A ação no bem que nos move no sentido de estar fazendo boas ações não somente para nós, como também para o nosso próximo. E a partir deste pontapé inicial, nós estaremos nos afastando do egoísmo, que é este instinto que trazemos do nosso primitivismo, mas que precisa ser trabalhado. Quando nós estamos enfrentando situações difíceis e que chega junto a nós pessoas que estão em condições piores do que a nossa e que nós fazemos o movimento de auxiliar aquela pessoa, isso já significa que estamos trabalhando para o exercício da caridade, que é o amor em movimento. Deus é amor. Nós somos filhos de Deus. Se Deus é amor e nós somos os seus filhos, isto significa que esta semente de amor, ela habita o nosso íntimo e que precisamos deixar desabrochar este amor. Quando estamos diante dos desafios da existência e que compreendemos que aquilo é uma concessão do Pai, justamente pela dádiva da reencarnação, isso já manifesta o amor que temos a Ele, porque
na compreensão das dificuldades, das adversidades, nós estamos dando esse consentimento ao Pai diante daquela situação difícil que chegou para as nossas existências. Se lembrarmos que o Mestre Jesus passou por tantas situações difíceis e sempre manteve a obediência e a resignação, ele tem que ser o nosso modelo. E aí lembramos de Francisco de Assis, quando estava com aquele problema terrível nos olhos e que o médico disse que poderia melhorar aquela condição, mas que ele perderia a visão. E ele aceitou aquele momento. Perder a visão significaria colocar a brasa no seu olho. Podemos imaginar a dor de se colocar algo queimando o nosso olho, mas o que foi que disse Francisco de Assis neste momento que demonstrou a sua obediência e resignação? Ele conversou com o irmão Fogo e neste diálogo ele disse que ele não fosse muito severo quando precisasse atuar. Os seus irmãos tão temerosos ficaram que se afastaram naquele momento difícil. E ao queimar os seus olhos, que era a atuação pertinente para o que ele enfrentava àquela época, ele pôde, de fato, através deste exemplo, mostrar para nós que nós também podemos atravessar tendo brasas no figurado, né? Que são as experiências dolorosas de nossa vida, e dar este consentimento do nosso coração com o entendimento da necessidade para o nosso processo de amadurecimento. A cólera, que é justamente a manifestação da raiva que vem dentro deste capítulo, ela nos afasta daquilo que poderia ser mais leve para nós. E sabemos, quando deixamos uma prova de lado, que não queremos dar continuidade porque está difícil, quando ela retornar no futuro, ela virá de maneira mais severa. Então, por que não obedecer ao nosso Pai e dar um sim como manifestação deste profundo conhecimento em relação às leis? Precisamos, através da obediência e da resignação, dar um sim para a vontade de alguém, e este alguém é o nosso Pai. Então nós vamos buscar, através desta compreensão, o exercício da caridade, que é o amor em movimento, e também buscar como recurso íntimo a oração. Quantas vezes temos nos dedicado à oração? E em que circunstâncias a oração chega até nós? Será que estamos orando somente diante de uma dor, de uma dificuldade? É preciso estar também observando isso, porque se mantemos constantemente nesta elevação do pensamento a Deus, conforme está lá, em que consiste a adoração, é justamente essa aproximação contínua e efetiva com Ele. Quando nós vamos estar mantendo este canal, este interfone constante com o nosso Pai, no momento da dor, essa aproximação já é tão efetiva que naturalmente já estaremos orando, buscando
ressignificar aquele momento. Então, a oração é um caminho, é um recurso necessário para poder atravessarmos um momento difícil com resignação. Mas temos também que cuidar do padrão dos nossos pensamentos. Por quê? Observe, estou no auge de uma doença, no auge de uma dor, e eu me revolto com estes pensamentos. O que vai acontecer comigo? Eu vou atrair os espíritos inferiores, principalmente os nossos desafetos do passado, que não estão interessados no nosso progresso, para que eles, atuando com os pensamentos negativos, vão muitas vezes nos levar a uma queda. Cada um de nós tem várias quedas na sua caminhada, mas o que Jesus disse a Paulo, a Saulo de Tarso, quando ele caiu do cavalo? Levanta-te. Ou seja, levantar é justamente a orientação, o ensinamento de Jesus que deveremos trazer para as nossas existências diante de algo que aconteceu e nos levou à queda. Mas esta queda pode nos reerguer de maneira mais rápida se nós trabalharmos os nossos pensamentos através da oração para esse reerguimento. Não esquecendo que nós também podemos estar ouvindo músicas que nos elevam, podemos estar fazendo leituras que nos edificam, para poder atravessar este momento delicado, mas necessário, de maneira mais positiva. Temos a possibilidade de estar também buscando apoio naquelas pessoas que nós confiamos, que esteve sempre ao nosso lado e que sabemos que, ao compartilhar as nossas dificuldades, estaremos recebendo o apoio, o incentivo para poder sair daquela condição. A mensagem de Jesus, obediência e resignação, nos conclama a uma caminhada que será mais fácil se de fato nós compreendermos as ocorrências do nosso cotidiano e nesta compreensão nós buscarmos os recursos disponíveis em nós mesmos para esta travessia. Esta travessia que também se tornará mais fácil, mais amena, se esperarmos com paciência o curso daquela experiência, mas fazendo a nossa parte e buscando no exemplo de Jesus o caminho, o modelo a seguir. Jesus, que mesmo diante de toda a caminhada para a sua crucificação, não desanimou e aceitou resignadamente aquela experiência para trazer para nós este exemplo de obediência e de resignação. E mesmo quando estava ultimando, ele ainda foi capaz de elevar o seu pensamento ao Pai e pedir a Ele que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estava fazendo. Este modelo a seguir, Jesus, é o que nos trará o conforto nos momentos mais delicados que estamos atravessando e que ainda iremos atravessar no futuro, mas confiantes com a certeza dos propósitos do Pai. Obediência e resignação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que merece a nossa leitura, a nossa releitura, para que possamos
compreender através destes ensinamentos como atravessar as experiências difíceis e ser vitorioso, aguardando pacientemente que aquela dificuldade ela seja transformada. Para encerrar a nossa preleção, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo a proteção do nosso Pai. Amorável amigo Jesus, Tu que és o nosso mestre, modelo e guia, te pedimos que nos envolva neste momento com as tuas energias, que irá nos fortalecer para os enfrentamentos que tivermos de vivenciar na nossa marcha, na presente existência. Te pedimos, Jesus, que nos fortaleça, que nos ampare e que nos auxilie ao levantarmos de uma queda que acontece na nossa caminhada. Que tenhamos os bons pensamentos sempre presentes para que possamos, no decorrer da nossa existência, buscarmos o amparo e a proteção, não somente do nosso anjo guardião, mas daqueles que também acompanham a nossa caminhada e nos fortalecem para prosseguirmos confiantes na certeza da vitória plena. Que a nossa Mãe Santíssima nos envolva com teu infinito amor, muita paz para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.